Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre ansiedade, sobre os benefícios dos exercícios respiratórios para a ansiedade. Hoje eu vou dar aqui uma introdução sobre o que é ansiedade, para você entender melhor e até para você verificar se você realmente tem essas características ou esses sintomas da ansiedade, né? E eu vou falar um pouquinho também sobre a questão dos exercícios para ansiedade, o que que eles ajudam, será que eles realmente têm um efeito positivo na nossa saúde e também para a ansiedade? Então, talvez você não me conheça ainda, né? Meu nome é Vanessa de Andrade, eu sou personal trainer e fisioterapeuta, e eu sempre trabalhei com a questão dos exercícios físicos para melhorar a saúde das pessoas, né? Eu moro aqui em Guarapuava, no interior do Paraná, atuo como personal há mais de 10 anos e estou sempre tentando levar alguma mensagem, estou sempre tentando incentivar as pessoas para que elas cuidem da saúde e principalmente porque assim, isso depende só da gente, né? Depende da nossa atitude, da gente querer mudar, da gente querer melhorar. Então, eu sempre estou tentando incentivar que as pessoas procurem realmente cuidar da saúde delas, né? A situação agora que a gente está vivendo é preocupante, sim, mas por isso mesmo a gente tem que dar prioridade para o quê? Para a nossa saúde, que a nossa saúde vem em primeiro lugar. Vamos começar a nossa aula. Então, eu vou passar uns slides aqui, tá? Que fica mais fácil de você visualizar. Então, assim, a ansiedade é um sintoma cada vez mais comum, né, na vida das pessoas, e ela está ligada diretamente com questões emocionais, né? A rotina estressante do dia a dia, o trabalho, a casa, o cuidado com o marido, né, ou com a esposa e com os filhos, então traz muitas preocupações para as pessoas. E muitas vezes as pessoas não sabem lidar com essas emoções, né? E isso pode desenvolver sérios problemas de saúde, como por exemplo a ansiedade e a depressão. Então a gente tem que estar assim, tem que estar muito claro que isso é uma questão emocional que está envolvida e que a gente pode sim melhorar, né? Só depende da gente. Primeira coisa, a gente querer melhorar e buscar alternativas para que a gente consiga realmente cuidar da nossa saúde. É importante falar também que a ansiedade ela afeta o organismo como um todo, né? Eu vou falar ali mais para frente sobre os sintomas da ansiedade e você vai ver que afeta até o sistema nervoso, o sistema digestivo, a questão de dores. Então, é muito importante a gente assim pensar em como a gente pode melhorar essas questões de ansiedade. Por quê? Porque ela vai afetar o organismo como um todo. Não é só a questão psicológica, né? Vai ter muitos sintomas físicos também, como por exemplo, a questão daquele aperto no peito, a questão do coração acelerado. Então, esses são alguns já dos sintomas que eu estou falando para você que estão relacionados com pessoas que têm ansiedade. O que, que é muito preocupante? Que o Brasil ele é o país com o maior número de pessoas com ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, pense comigo, no Brasil, de todo mundo, o Brasil é o país que tem maior número de pessoas, né, que estão desenvolvendo e estão com ansiedade. E isso é muito preocupante e cada vez esse número vem aumentando mais, principalmente pela situação real que estamos vivendo agora. O pessoal está em casa, não está conseguindo sair, a vida das pessoas de uma hora para outra mudou, assim, virou de ponta cabeça. Então, isso está trazendo sérios problemas de saúde, porque as pessoas não estão conseguindo e não estão sabendo lidar com essas questões emocionais, né? E está aumentando cada vez mais os números, os quadros de ansiedade e de depressão também. E uma coisa que eu quero deixar claro já desde o começo é que os exercícios, eles diminuem os sintomas de ansiedade porque eles proporcionam uma sensação de relaxamento e bem-estar. Então, isso já é comprovado cientificamente que os exercícios físicos eles devem fazer parte, sim, do tratamento para pessoas que têm ansiedade ou mesmo até depressão. Então, eu quero que você tente começar a olhar os exercícios e também os exercícios respiratórios que eu vou estar trazendo aqui para você com
de uma outra forma, com outro olhar. Por quê? Porque muitas pessoas elas acabam deixando de lado, né, essa questão dos exercícios físicos, elas não dão a real importância e eles podem se melhorarem muito. Geralmente as pessoas elas recorrem a remédios, né, medicamentos. Então acabam gastando por mês assim muito dinheiro em remédio, estragando a sua saúde, sendo que com atitudes simples elas podem sim ter resultados muito importantes para melhorar tanto a saúde quanto a questão do organismo como um todo. Então, só para você me conhecer um pouquinho melhor, senão você vai pensar quem que é essa mulher aí que está falando para mim, né? Então, já me apresentei, já falei meu nome, né? Eu moro aqui em Guarapuava, uma cidadezinha do interior do Paraná, e eu atuo como personal trainer há mais de 10 anos, né? Sempre trazendo aí, tentando trazer exercício físico e qualidade de vida para as pessoas. Aqui na primeira foto é uma foto de um programa de emagrecimento que eu tenho com a nutricionista Renata, que até ela está ali na foto número 4. Porque também a questão do excesso de peso preocupa muitas pessoas, né? Preocupa a gente como profissional. Então, a gente tem esse programa para dar esse suporte para as pessoas. Eu tenho um estúdio de Cross Pilates, onde a gente atende muitas pessoas com problemas, com dores, dor na coluna, dor na região lombar. E o Cross Pilates, ele trabalha muito a questão da respiração, que é muito importante para a saúde, e ali a terceira foto, que é uma foto minha correndo, né? Eu sou uma pessoa assim que sempre tive o exercício físico presente na minha vida, e o meu esporte preferido é a corrida. Essa foto é uma corrida em Curitiba, a última corrida que eu fiz esse ano, que foi uma meia maratona. Essa foto eu estava numa subida, então para você ver assim, estava ali no sofrimento, né, de fazer a prova sofrendo ali nessa subida, mas assim a sensação quando a gente termina, a sensação de vitória é muito grande. Então, para mim, o exercício físico faz parte da minha vida e ele me ajuda muito nessa questão de saúde. O ano passado teve um período da minha vida que eu também passei por momentos difíceis, né? Esse estresse também de trabalho, essa correria do dia a dia, e eu acabei assim iniciando alguns sintomas de ansiedade e até mesmo de depressão, né? Eu me perguntava o porquê do motivo das coisas, o porquê eu precisava fazer isso, precisava fazer aquilo, e aquilo me deixava assim muito angustiada. Eu não conseguia muitas vezes sair da cama, eu queria só ficar dormindo, né? Mas teve um dia que eu falei, não, eu vou mudar, só depende de mim, e eu comecei a inserir novamente os exercícios na minha vida. Então, assim, eu que sempre fui uma pessoa ativa, eu não estava nem com vontade mais de fazer exercícios, mas eu tomei a decisão de mudar, coloquei uma data para mudar e retomei as minhas atividades, os meus exercícios e graças a Deus eu consegui superar isso. Então, por que que eu estou trazendo isso para você? Porque depende somente de você trazer essa nova realidade para sua vida. O que que vem a ser então a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva e persistente, né? E o medo de situações cotidianas. Então, é comum na vida das pessoas, de todo mundo, as pessoas têm preocupações, né? Às vezes, uma coisa ali que não está dando certo no trabalho, uma preocupação com os filhos, alguma coisa em casa. Então, a gente tem uma preocupação, isso é normal. Só que quando essa preocupação é intensa, ela é excessiva e ela é persistente, aí sim já pode caracterizar um quadro de ansiedade. Por quê? Porque muitas pessoas que têm ansiedade, elas não conseguem se desligar do problema. Talvez você até já esteja se identificando nisso que que eu estou te falando, né? A pessoa tem aquela preocupação, então às vezes ela vai dormir, ela não consegue desligar, fica aquilo na cabeça dela, né? Persistindo, persistindo, e isso atrapalha o sono, aí a pessoa pode ter falta de ar, pode acelerar a frequência cardíaca, então é uma crise de ansiedade. Por quê? Porque a pessoa tem essa preocupação excessiva, persistente, e ela não consegue se desligar disso. Quais são os sintomas da ansiedade? A pessoa que tem ansiedade, geralmente, ela enxerga perigo em tudo, ela desconta a preocupação nos doces. Então, muitas pessoas com ansiedade, elas acabam descontando na comida e muitas vezes nos doces, né? Por quê? Porque os doces eles vão trazer uma sensação momentânea ali de bem-estar e ela acaba se afundando nos doces.
Geralmente, pessoas com problemas de ansiedade têm alterações no sono, ou elas não conseguem, né, deitam e não conseguem dormir, ou até dormem, mas não tem aquele sono profundo, restaurador. Acordam várias vezes durante a noite e geralmente acordam e já pensam naquele problema, naquela situação que está preocupando muito. E os sintomas físicos. Tem muitas pessoas que começam a desenvolver os sintomas físicos de ansiedade, como tremores, cansaço fácil, sensação de falta de ar, tontura, sensação de engasgo, que também é aquele aperto no peito, frequência cardíaca acelerada e outros. Então, eu trouxe aqui para você alguns dos sintomas de ansiedade, mas tem muitos, muitos outros, tá? Como até problemas digestivos, problemas intestinais. Então, aqui eu trouxe alguns dos sintomas, tá? Da ansiedade. E eu quero que você tenha muita atenção nesses sintomas físicos, porque quando a gente começa a ter sintomas físicos, a gente precisa se preocupar e tomar medidas, tá? Porque, assim, tontura, falta de ar, essa frequência cardíaca acelerada são sintomas físicos preocupantes. Então, a gente precisa agir e lembre-se que só depende de você de ter uma atitude e de mudar isso, né? É, Vendo toda essa questão dos sintomas, se você identifica algum desses sintomas, pense aí o que que você pode fazer para melhorar isso. E eu vou estar trazendo aqui algumas informações para você, principalmente na questão dos exercícios físicos e na influência que eles têm, tanto para melhorar a ansiedade, quanto para melhorar esses sintomas aí, tá? Exercícios físicos e também exercícios respiratórios. Então, entrando na parte da questão respiratória, para você entender um pouquinho, o que eu quero que fique claro, que a respiração ela é influenciada pelas nossas emoções. Então, o que que isso significa? Que a gente tem um padrão respiratório diferente para cada situação. Pense comigo, quando a gente está cansado, o padrão respiratório, a maneira respiratória como a gente respira quando está cansado, é diferente, por exemplo, de quando a gente está estressado, né? Ou quando a gente está lá com a crise de ansiedade. Então, esse padrão respiratório ele vai alterando conforme a gente está emocionalmente. E um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, eles descobriram recentemente que há um grupo de neurônios que regulam o equilíbrio entre a respiração e a atividade cerebral relacionada à calma e ao estresse. O que que significa isso? Significa que a nossa respiração ela está relacionada com as nossas emoções, né? Aquilo que eu falei ali para vocês. Então já foi comprovado que tem um grupo de neurônios lá no nosso cérebro que regulam essa atividade. E o que que isso significa? O que que isso vai interferir na nossa saúde? Quer dizer o quê? Que se eu estou lá numa situação de estresse ou numa situação de irritabilidade, se eu conseguir parar aquele momento e realizar exercícios respiratórios, eu vou sim conseguir me acalmar e vou conseguir sim diminuir aquele estresse momentâneo do sistema nervoso. Então, só para exemplificar para você a importância e o poder que os exercícios respiratórios têm para melhorar essa situação de ansiedade. Então, os exercícios eles são sim recomendados para ansiedade. E isso que eu estou falando aqui para você é uma coisa que já está comprovada cientificamente, que eles melhoram, sim, tanto fazer exercícios físicos mesmo, como alongamento, caminhada, enfim, outros, como também os exercícios respiratórios, que vêm sendo cada vez mais difundidos para melhorar os quadros de ansiedade. Outras vantagens de fazer exercícios: diminui o estresse, controle do peso e emagrecimento, melhora a qualidade do sono, né? Então, aí, para quem tem dificuldades de dormir, melhora os níveis de glicose, de colesterol e controla a pressão arterial. Então, talvez aí você utilize alguns medicamentos, tanto para dormir quanto para melhorar a questão da ansiedade, e saiba, veja o exercício físico e o exercício respiratório como uma caixinha de remédio. Ele é mais um medicamento que você vai poder usar, só que ele não tem contraindicações,
né? E ele vai te ajudar muitas vezes a você até eliminar outros medicamentos que você está utilizando. Então, isso é muito importante, que você dê a devida atenção para esse medicamento, que são os exercícios físicos e os exercícios respiratórios para melhorar a sua ansiedade. Eu trouxe aqui para você alguns depoimentos, tá, de pessoas que já assistiram às minhas aulas e já fizeram os meus exercícios respiratórios, porque as pessoas sim têm resultados já no começo, nas primeiras vezes que elas conseguem, os primeiros momentos que elas fazem os exercícios respiratórios, elas já sentem benefícios imediatos, né? Então, dois depoimentos ali falando que amaram a minha aula, né? Me abençoando, isso é muito importante. Aí um outro depoimento: sofro de pressão arterial e insônia. Fiz os exercícios ontem antes de dormir e tive uma noite de sono muito boa. Então veja, uma pessoa aqui que tem problema tanto de pressão arterial quanto problemas para dormir, ela fez os exercícios respiratórios antes de dormir e conseguiu sim ter resultados efetivos, né? Muitas pessoas acabam utilizando medicamentos aí para dormir, mas se às vezes a pessoa tentar começar a colocar os exercícios respiratórios na sua rotina, vai sim ter um benefício. Tá? É, Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu Instagram é @vanepersonal e o meu Facebook, a página é vanepersonal, tudo junto também. E o contato para o WhatsApp eu também estou deixando aqui. Vamos voltar lá, aqui. Então, finalizando a nossa aula de hoje, eu quis dar só uma introdução, né, na questão dos exercícios para ansiedade, para você entender o que que é ansiedade, se você realmente tem a ansiedade, se você apresenta esses sintomas, e para você começar a tentar ver essa questão dos exercícios como de uma outra ótica, né? Ver os exercícios como uma caixinha de remédios para te ajudar, sim, a melhorar a sua saúde, a melhorar esses quadros de ansiedade, tá? Essa então foi a nossa uma das nossas aulas. Em breve eu vou enviar outras aulas também para você entendendo mais como funciona essa questão dos exercícios para ansiedade e também para que você utilize eles para melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Quero te agradecer muito por você ter ficado comigo até aqui, ter assistido essa aula. Espero que você tenha conseguido aprender alguma coisa e que você consiga já pensar de uma outra maneira e pensar que você pode sim melhorar a sua saúde, que você pode sim melhorar esse seu quadro de ansiedade, que depende só de você dar o primeiro passo.